Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui na companhia do nosso querido Maurício Gomes, escritor aqui da cidade de Tapetinga, que vai nos fornecer algumas informações sobre os monumentos e a história do Zoológico da Matinha, né? Hoje conhecido como Parque Municipal da Matinha, não é isso, Maurício Gomes? Parque Zoobotânico da Matinha. Isso. E para começar, gostaria de fazer a seguinte pergunta: como surgiu a ideia de criar um zoológico na cidade de Itapetinga? Porque, né, é uma coisa assim, que atrai muitos visitantes e tem uma repercussão muito boa. De quem foi essa ideia? Como surgiu? Pois é, Kaline. Primeiramente, a pretensão do então prefeito José Vaz Espera não era nem criar um parque zoológico. Inicialmente era a ideia de preservar um pedaço de Mata Atlântica que já existia ali, em terras de propriedade de Clero Pedreira, né? Clero Pedreira era proprietário de uma vasta área de terra que compreendia ali o bairro São Francisco de Assis, que antigamente era chamado de Rua Nova, até se estendendo até lá para Vila Rosa, Vila Riachão, aquela baixada ali da rodoviária. Então, a área onde está situado o Parque Zoobotânico da Matinha era uma propriedade de Clero Pedreira e Espinheira, naqueles acordos, né, de exapropriação de terras, conseguiu que aquele espaço fosse passado para o município e ali constituído um pedaço de Mata Atlântica. Inicialmente a ideia era essa. Ok. E como foi adquirido essa reserva? Quais os trâmites legais para que ela permanecesse sob esses cuidados? Primeiro que não houve dificuldade, né, imposta pela parte de Clero Pedreira, né? A gente está falando de uma época em que as conversas elas fluíam e o bem, né, do município falava mais alto, né? Então essas negociações foram feitas de forma tranquila e o município adquiriu esse espaço que inicialmente, como eu disse, era para reservar um pedaço de Mata Atlântica, só que à medida que a coisa foi acontecendo, você tem uma área de floresta e não ter animais fica complicado. Então os animais que lá já existiam foram preservados e paulatinamente foram sendo adquiridos animais da nossa fauna, principalmente animais silvestres, foram adicionados e isso foi tomando uma proporção que aí o então prefeito José Vaz Pinheiro, que era um visionário, que você pensar de cultura, de meio ambiente aqui em Tapetinga, passou por Espinheira. Nós vemos, por exemplo, que até o próprio Cinturão Verde, que compreende ali a divisa entre os bairros Otávio Camões e Primavera, tem um cinturão verde ali que o Código de Postura dos municípios, o Ministério da Cidade exige hoje. Já naquela época, há mais de 40 anos atrás, Espinheira já tinha plantado e feito esse cinturão verde passando pelo perímetro urbano da cidade. E o lance da Matinha foi a mesma coisa, o próprio parque da Lagoa, Parque Poliesportivo da Lagoa, que foi iniciado e construído por Michel Age, todo esse projeto de urbanização do Parque da Lagoa já existia na última gestão de José Vaz Espinheira. Muito bem. Em que ano foi concretizado assim, o projeto do Parque da Matinha, aproximadamente? Assim? Olha, inaugurado mesmo como um parque zoobotânico foi no ano de 1981, né? Espinheira governou o seu terceiro mandato de 77 até 1982 e no final de 1981, precisamente no dia 12 de dezembro, data máxima do nosso município, que é a festa da cidade, a data propícia para a inauguração de eventos, foi inaugurado nessa oportunidade. Inclusive esteve presente aqui o então governador do estado, Antônio Carlos Magalhães, para a inauguração do Parque da Matinha, da ponte que liga a rodoviária até as vilas e outras obras importantes também naquela mesma oportunidade. Você disse pra gente que os animais que já tinham por aqui foram, né, conservados, digamos assim. E quais outros animais exóticos, por assim dizer, foram os primeiros a vir ocupar esse espaço do parque? Aí já desde aquela época começou-se a se ter um cuidado com animais que eram é, assim, eram que trabalhavam em circo, por exemplo, circo trabalhava-se muito com animais, então alguns animais que eram desprezados, né, pelos donos de circo, Espinheira fazia aquele mapeamento, tinha um pessoal que buscava ver quais eram aqueles animais que poderiam ser desprezados e para não ser jogado ao léu, tanto que até o nome do leão da Matia é Léo, né? Esses animais eram
conseguidos para vir para cá, e também até animais antigos de outros zoológicos Espinheira conseguia. Tudo isso sempre com a pessoa do próprio prefeito à frente, né? José Vaz Sampaio Espinheira. Ô Maurício, uma outra curiosidade é que o Parque da Matinha, além da fauna e da flora, ele também apresenta algumas esculturas feitas em cimento, né, e ferro. E assim, eu gostaria que você explicasse para a gente qual a relevância dessas esculturas, quem foi o artista que criou, em que momento se deu e qual a história dessas esculturas relacionada à cidade de Itapetinga. Então, ali foi uma ideia que Espinheira teve de fazer algumas obras e contratou, né? Contratou não, o Júlio de Souza Barbosa, nosso querido, saudoso São Félix, era funcionário público do município, inicialmente prestando serviço como vigilante no ginásio agroindustrial e também serviço de pedreiro. E além de pedreiro que ele era um exímio escultor, trabalhando, né, a manufatura de cimento, areia e ferro. Era a matéria-prima de São Félix. E como ele já fazia algumas obras nesse sentido, as casas mais famosas e conhecidas e antigas de Itapetinga tiveram um trabalho de esculcador que São Félix fazia. Espinheira pediu para ele fazer algumas obras no Parque da Matinha e pediu que ele falasse o que poderia ser feito, e obras de um tamanho proporcional que servisse para visitação. A primeira obra, inclusive, foi a obra da Tartaruga, que até hoje está lá, né, graças a Deus, e depois ele pediu para São Félix fazer o sapo, e São Félix até brincou com ele, né? Pô, você tem aqui o símbolo político, né? A disputa mais acirrada aqui era entre Espinheira e o padre Altamirano. Espinheira era o jacaré e o padre era o sapo. Aí São Félix falou: você vai fazer a obra do sapo, que é o seu adversário político, e não vai fazer o jacaré. Espinheira falou: não, o sapo aqui não é um símbolo político do padre. O sapo aqui é um animal que a gente está aqui perto da lagoa, e o principal animal que, quando se fala, quando se fala de lagoa, se lembra do sapo. Aí ele foi a primeira obra que ele fez nesse sentido também, foi o sapo, e depois, atendendo ao pedido de Espinheiro, que falou: então faz o jacaré. Ele